Bom, vamos seguir nesse tema então, falando sobre o MST. Dantas já trouxe essa informação. Um grupo sem terra invadiu neste domingo uma fazenda que pertence à senadora Tereza Cristina e sua família. Segundo o comunicado da ex-ministra da Agricultura, a polícia agiu rápido e os invasores deixaram a propriedade. À noite, o MST afirmou que não é responsável pela invasão, mas acusou a senadora de ter latifúndios. Com a escalada de ocupações e a tensão com o agronegócio, ministros do governo Lula intervieram e condenaram as ações do Sem Terra, mas na última semana novas invasões aconteceram. Apesar de ensaiar críticas ao MST, o governo Lula convidou o Sem Terra para integrarem o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Você, Mota? Há algumas semanas, o MST saiu numa foto oficial em uma viagem à China. Semana passada, nós anunciamos aqui que o MST estava fazendo uma captação no mercado financeiro, uma captação no valor de quase 20 milhões de reais. Hoje, o MST entra para o conselhão do governo. Façam suas apostas. Quanto tempo até nós termos um Ministério das Invasões Rurais? O cidadão brasileiro que se sente ultrajado com esse tipo de notícia precisa parar para pensar. Se isso é o que nós estamos vendo, imagine o que nós não conseguimos ver. Existe justificativa suficiente para se pensar que o MST não é um problema, não é uma coisa que atrapalha os planos do governo. Existe justificativa suficiente para se pensar que o MST, na verdade, faz parte de um projeto de poder. Eu acho que esse é o grande desafio da CPI do MST. Como é que você investiga uma organização que consegue fazer as coisas que esse bando consegue sem ter nem um CNPJ? Como é que eles fazem captação no mercado financeiro, têm uma rede de lojas, participam de viagens oficiais internacionais? Como é que isso tudo acontece? Parece uma daquelas séries de ficção científica de canais de streaming, em que acontecem coisas bizarras, misteriosas, na frente de todo mundo, mas as pessoas continuam tocando as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Pavinato. Bom, eu adiantei aqui, né, quando eu falei por que será que ele seria vaiado, mas o interessante desta questão é a Tereza Cristina, que hoje é senadora, foi a ministra da Agricultura, que foi dissolvido pelo Lula, né, nessa sanha de criar cargos em 13. Ela era ministra da Agricultura, então ela cuidava do INCRA, e ela cuidava da reforma agrária. E cuidando da reforma agrária, ela deu nada mais, nada menos do que 400 mil títulos de propriedade a pequenos produtores assentados. Ou seja, o governo genocida do fascista Jair Bolsonaro promoveu a maior reforma agrária da história deste país. Lula, em 8 anos de governo, não chegou a 1/4 do que o governo do genocida fascista. Ele só deu 98 mil títulos de propriedade em 4 anos. Veja, ele não conseguiu dar 30 mil títulos de propriedade por ano. Não conseguiu dar 25 mil títulos de propriedade por ano. Enquanto que Jair Bolsonaro entregou 100 mil títulos de propriedade por ano para pequenos produtores que frequentam o AgriShow, aliás. Para pequenos produtores familiares que, com o título de propriedade, conseguem CNPJ, conseguem fazer empréstimo e conseguem entrar dentro do censo dos produtores, dos pequenos produtores, produtores familiares que alimentam a população brasileira. Agora, o MST invade a fazenda da família da hoje senadora e ex-ministra Tereza Cristina, dizendo que ela tem latifúndio. Bom, ela pode ter um latifúndio, mas o MST é que latifúndio. O MST
Claro, tem uma revolta danada da Tereza Cristina, Vitor, porque imagina o baque que não é você tirar 400 mil famílias do exército de manipulados do MST. Quantas invasões o MST conseguiria fazer agora, não fosse a Tereza Cristina? 400 mil famílias. Imagine que um pai, uma mãe e 2 filhos. Esta mulher tirou 1.600.000 pessoas que eram usadas como massa de manobra em invasões. Se nós estamos assustados com o número de invasões, de barbaridades que este grupo criminal, tão perigoso quanto o PCC, provoca no Brasil, imagina se eles tivessem como massa de manobra as 1.600.000 pessoas que a ministra, hoje senadora, Tereza Cristina, tirou das mãos do MST. Então é claro que eles têm muito rancor da Tereza Cristina, porque ela fez o bem para quem é refém do MST. E o MST, isso é engraçado, diz que não foi ele, não tem nada a ver com o MST. Parece Estado Islâmico, Talibã, né? Ora reivindica, ora nega os atentados. Esta frase do MST, nós não temos nada a ver com isso. Esta frase por si só justifica, fortalece, fortifica a CPI contra o MST. Por quê? Qual era a razão inicial da CPMI do 8 de janeiro? Saber quem financia. Porque tal qual não existe o CNPJ, a bandeirinha do Brasil, você pôs uma bandeirinha do Brasil nas costas, todo mundo vai falar, é bolsonarista, é bolsonarista. E como o MST não tem CNPJ, se você põe a bandeirinha do MST, você é do MST. Ou você cria um CNPJ para falar, você não é, não quer o crime. Ou não criando, você se encontra nessa situação. Então, da mesma forma que há necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para descobrir quem financia e quem é o autor intelectual do 8 de janeiro, é indispensável, porque o MST, ora diz que é, ora diz que não é, uma CPI para que se descubra quem é que paga a Hilux, quem é que paga a gasolina, quem paga o cachê da Luana Berdinazzi. Esse dinheiro, quem são os financiadores desses criminosos? E, se ligados ao MST, e se alimentados pelo governo federal ou não alimentados pelo governo federal, pelo único fato de Lula ser o muso inspirador. A CPI da MST tem um poder nuclear contra Lula, muito maior do que a CPMI do 8 de janeiro. Agora, Mota, no caso da CPI do MST, ela é fruto direto da representatividade de um setor importante da economia brasileira, o agronegócio, no Congresso Nacional, né? A bancada dos ruralistas é bastante numerosa, tem feito valer a sua presença por lá e foi quem encampou e que está levando adiante a CPI do MST. Você acha que seria importante que outros grupos econômicos tão relevantes quanto o agronegócio se posicionassem também? Foi uma demonstração de força, a CPI do MST, ela acaba sendo uma demonstração de força não só econômica como política do agronegócio, poderia servir de exemplo para que outros grupos econômicos, outras forças da nossa economia se posicionassem também, Mota? Sem dúvida, Brown. É interessante que a gente está vendo um fenômeno parecido com esse no caso do PL da censura, o PL da mordaça, né? O PL 2630, que é tão ruim, mas tão ruim que até as redes sociais, as empresas de redes sociais estão se manifestando contra ele. É o mesmo caso aqui. Não é a bancada ruralista ou bancada do agronegócio que precisa se posicionar contra um bando como o MST. É o Brasil, é a sociedade, são as pessoas, são todas as empresas, porque aqui está um ponto importante que nós precisamos relembrar a toda hora. O direito de propriedade é um direito fundamental. Todo mundo tem ou quer ter alguma propriedade na vida, no mínimo a casa onde você mora. Faz parte de uma estratégia ideológica ativista da extrema esquerda relativizar esse direito de propriedade. É assim que acontece em todos os lugares.
Então, ninguém tem autoridade para dizer que a sua casa, ou o seu sítio, ou a sua fazenda não pertence mais a você, porque não tem um uso produtivo. Nós escutamos toda hora políticos, autoridades, e autoridades entre aspas, dizendo isso. Ninguém tem autoridade para fazer isso, porque o direito de propriedade é um direito sagrado. Se você adquiriu aquela propriedade seguindo o que manda a lei, se você pagou com dinheiro que você ganhou do seu trabalho, a propriedade é sua. Ninguém tem o direito de dizer que ela não é mais sua, ela agora pertence a outra pessoa, muito menos o MST. É aqui que a discussão precisa se concentrar. Invasão de propriedade é crime. É aqui que a discussão tem que acabar. Invasão de propriedade é crime. Isso é um assunto, como já disse muito bem o Pavinato, que deveria ser resolvido horas depois da invasão pela polícia. É lamentável que o país tenha chegado a um ponto em que isso quase não é mais possível. É lamentável que existam estados da federação onde se invade uma propriedade e nada acontece. É preciso pensar o seguinte: não passa pela cabeça de ninguém, em seu juízo normal, sentar com o PCC, por exemplo, para debater a segurança pública do Brasil. O mesmo raciocínio precisa se aplicar àqueles que invadem terra. A conversa precisa terminar no momento em que começa a invasão. Agora, José Maria Trindade, já de volta aqui com a gente, falávamos sobre o caso da invasão da fazenda da senadora Tereza Cristina nesse final de semana e do convite que recebeu o MST para integrar o conselho de governo do presidente Lula, Zé. Chantagem pura. Olha, o Mota disse muito bem, a Constituição brasileira garante o direito de propriedade de uma maneira muito explícita e esse foi um assunto muito discutido durante a Constituinte. Existia, inclusive, no projeto original da Constituição, aquele valor social da terra, né? No sentido de que a terra seria uma espécie de concessão e não exatamente ter um dono. Mas houve a reunião do Centrão, e o Centrão apareceu numa boa hora, que a Constituição estava sendo dominada demasiadamente, ficou muito de esquerda, mas pela esquerda, e tirou isso. Então, a propriedade é um direito do cidadão brasileiro. E mais do que isso, é um direito tão forte que até vai a diminuir o direito à vida, que é um dos direitos mais fortemente garantidos pela Constituição, porque existe a possibilidade, inclusive, de matar em defesa da propriedade. Então, relativiza, inclusive, o direito à vida, para se ter uma ideia de como a Constituição defende o direito à propriedade. O MST, ele foi romantizado e fez escola no Brasil. Então, apareceu um MST da área urbana, no sentido de moradia, apareceu um MST na área de desempregados, quer dizer, desempregados profissionais e de vários outros setores. Então, o MST acabou sendo romantizado e multiplicado no Brasil, e isso tem que acabar. Uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ainda na presidência, ele me falava que lamentava que algumas ONGs, poucas, né, davam resultado, tinham um trabalho bom, mas ele teve que cortar os canais de recursos para as ONGs, exatamente para impedir a grande maioria das ONGs que agiam politicamente. E o MST também tinha uma fonte de recursos pelas organizações não governamentais e as associações de agricultura, né? Essas associações recebiam dinheiro, inclusive repasse de recursos públicos. Tudo isso foi cortado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse corte de recursos para essas associações e ONGs, sim, teve algumas associações e ONGs que eram honestas, poucas, mas que sofreram com isso, e o próprio ex-presidente disse que lamentava, mas que precisava tomar essa decisão. Então, agora, com esta CPI, nós ficaremos, pelo menos, conhecendo quem são essas associações e organizações não governamentais que nutrem o MST com dinheiro, e não é pouco dinheiro. A invasão como chantagem é uma prática antiga
Eu me lembro de uma invasão na fazenda do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E foi ridículo ver aquilo, ele tomando os vinhos do prazo, criticar porque os vinhos... Mas é dele, ele comprou. Se houve irregularidades no dinheiro, é outra coisa. Mas não, invadiram a casa, aquilo era uma casa dele, né? E ele, desgostoso, vendeu a fazenda aqui, próximo a Brasília. Eunício Oliveira era presidente do Senado e reclamava, sempre estavam invadindo, ameaçando invadir a fazenda dele. E foram na fazenda dele, invadiram lá e ridicularizaram, inclusive, as roupas com as iniciais dele. Ele coloca nas roupas de cama as iniciais que ele quiser. É dele, é o direito que a Constituição garante. Então, esse tipo de invasão por chantagem, ela é muito mais grave, porque ela acumula crimes praticados. Qualquer invasão é crime, mas por chantagem a situação fica muito mais complexa. Então, assim, está tendo um grande debate agora na instalação da CPI do MST, e não é a primeira vez, já houve investigação. Você vai ver o que é uma guerra, vai ver o que é uma guerra. É difícil de tocar nesse assunto aqui no Congresso Nacional, mas agora a gente vai identificar e saber quem é que dá dinheiro para o MST ficar azucrinando a vida de quem quer trabalhar. Algo mais, Dantas, para a gente fechar esse giro? Olha, eu vou ressaltar aqui essa história do MST no Conselhão da Agricultura. É um deboche do governo, é um assinte. Nós vimos o Alexandre Padilha ressaltando isso. A gente hoje ainda vai falar do Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann. Mas o que interessa aí é a sinalização. O Lula está comprando briga mesmo com o agro. O Lula não tolera que um setor da economia seja autossuficiente, tenha capacidade de tocar o seu negócio sem precisar pedir esmola para o governo. E isso incomoda qualquer tipo de ditador, de autocrata. É muito perigoso isso que o Lula está fazendo. Ele está comprando uma briga com um determinado setor da sociedade, com um determinado setor da economia, como ele comprou com o mercado no início do governo, né? Atacando aí o pessoal os investidores na Bolsa de Valores, né? O pessoal das fintechs, até os banqueiros, né? Ele tem os seus prediletos, mas ele faz esse ataque a setores, desconsiderando como essa atividade gera emprego, gera riqueza e mantém, né, esses setores independentes do governo. A economia, para essa gente, ela precisa estar destroçada, ela precisa que os agentes econômicos venham de joelhos aqui em Brasília pedir ajuda. Eles estão acostumados com isso, é o patrimonialismo, eles querem usar a força do Estado para poder desenvolver determinados setores dos seus relacionados, dos seus apadrinhados, dos seus amigos. Então, essa briga que ele está comprando com o agro, ela tem um motivo, porque o agro não precisa do governo. O agro não precisa nem mais desses planos safras, etc. Ele pega a grana em outros bancos, pega a linha de crédito em vários outros bancos. Não precisa. Se o Banco do Brasil quiser sair, quem perde é o Banco do Brasil. Se ele quiser parar de financiar, igual alguns no fim de semana começaram a insinuar nos bastidores, o Banco do Brasil tem que parar de ficar financiando o agro. Pare, então, para vocês verem o que vai acontecer. Pare. O agro não precisa do Banco do Brasil. E isso está irritando o Lula. Quando ele coloca o MST dentro de um órgão de Estado, ele está legitimando o crime, legitimando um criminoso. Então, isso é muito mais grave. Eu espero que os nossos congressistas tenham isso claro agora, esta semana, a partir de amanhã, com a instalação aí, com a composição do colegiado, a escolha do presidente, do relator, porque ele tem essa CPI precisa começar a trabalhar já, já precisa ouvir, já chamar essas lideranças, já começa a quebrar sigilo de todo mundo, tem que ir para cima. Por quê? Porque a tendência é que haja um ataque da instituição, um ataque do Estado ao setor para tentar ir destruindo o setor que hoje é o sustentáculo da economia, é a grande base da nossa economia.